tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidades sobre mim? O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Para os aflitos, todos os dias são difíceis.
Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Por isso passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separemos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. O Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Amados, não estranheis a provação que como o fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhem disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Não julguem para não serem julgados. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse.
Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Agora, ó Senhor meu Deus, Tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do Teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a Teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o Teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este Teu grande povo? Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos de sua soberba, sua arrogância e seu coração altivo. Conheço sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto seus atos. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Senhor Deus soberano, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, meu Pai, que inclina o coração do Rei. É o Senhor que realiza a sua vontade na vida de cada um dos seus filhos. Neste momento, Pai, eu rogo ao Senhor que possa fazer com que o coração de cada santo esteja disposto a lhe obedecer e fazer a sua vontade. Todos os dias de manhã, levantamos, ó Pai, com uma disposição no coração. Por vezes a carne, o mundo e até mesmo o inimigo das nossas almas investem contra nós para que a disposição do nosso coração não seja de acordo com a sua palavra. Mas rogamos a Ti, Senhor, que nos fortaleça e fortaleça os Teus filhos, os Teus servos, para que a disposição do coração de todos eles seja sempre para o bem, seja sempre para a glória do Seu nome. Retire do coração dos Teus santos o orgulho, concede a eles a humildade, ó Deus, que tenham sempre um coração disposto a perdoar, sem julgar, um coração disposto a sofrer as aflições desse mundo, participando um pouco que seja dos sofrimentos de Cristo. Dê um coração pacífico, um coração alegre, gentil e paciente, ó Pai, para os Teus servos, de maneira que na vida deles o Senhor seja glorificado todos os dias. Dê a eles, ó Pai, o fortalecimento necessário para que vivam para Ti. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.